Audiência Pública Pré-LOA 2026 e PPA 2026-2029. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos assistem aí através dos nossos canais de comunicação, virtualmente, o nosso boa tarde. Damos início a esta audiência da Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas para levantamento das demandas da população antes da elaboração do orçamento para o exercício de 2026 e do PPA 2026-2029, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão das políticas públicas a serem cumpridas pelo Poder Executivo Municipal. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Ricardo Rio e também dos vereadores Douglas Knaifes, advogado, vice-presidente desta comissão, e da vereadora Graciane de Madureira, secretária da comissão. A título de informação, quero também aqui agradecer o vereador Leandro Monteiro, presente aqui também junto conosco. E a título de informação, quero esclarecer que o orçamento municipal possui um caráter público não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado num espaço democrático, por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define 3 instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visam o planejamento das ações do poder público, que são eles: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei Diretriz e Orçamentária, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A Lei Orçamentária Anual, LOA, a ser elaborada pelo Poder Executivo Municipal, consiste no orçamento propriamente dito. A LO também contém os projetos de atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, a LOA define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas, expressa em valores detalhando-as por órgão de governo e por função. Já o Plano Plurianual, PPA, é um instrumento fundamental para a gestão pública, que estabelece as diretrizes e objetivos e metas do governo para um período de 4 anos, servindo como um planejamento de médio prazo para a administração pública. Ele organiza as ações governamentais em programas que visam atender às necessidades da população e orienta a elaboração das leis orçamentárias anuais, a LDO e a LOA. Assim, o objetivo desta audiência é atender à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para levantamento junto à população de demandas de políticas públicas no município. Neste contexto, as demandas apresentadas nesta audiência pública serão objeto de um relatório da Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas a ser encaminhado ao Poder Executivo, antes da elaboração da LOA 2026 e do PPA 2026-2029, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão dessas políticas públicas. Efetuadas as considerações pertinentes, comunico que a palavra será franqueada aos presentes para que indiquem suas demandas. Solicito que o interessante manifeste seu desejo em apresentar suas sugestões e, primeiramente, levante-se, informe o seu nome completo e o bairro ou entidade para registro. Então, fica aberta agora a palavra aos presentes. Boa tarde.
Eu apresento a Associação Paulista de Esporte e Cultura. Meu nome é doutora Letícia Amorim. E eu queria, a demanda, em razão de ser uma cidade de instância turística, né, que a cultura e o esporte devem ser incentivados. E, na questão da cultura, não há espaço público suficiente nem adequado, não, porque aquele espaço lá da Convergência, Centro de Convergência. Centro de Convergência, é uma vez ou outra que tem lá. E lá não é específico para uma peça de teatro, não é específico para um espetáculo de dança. Então, o que acontece? O que está previsto no orçamento para 2026 não é suficiente para alavancar todos os equipamentos culturais da cidade. Não existe uma agenda cultural na cidade. Essa precisa ser incentivada, mas se não houver espaço público, não tem condições de fazer. Então, a minha sugestão é que o orçamento que vai ser previsto, vai ser encaminhado para esta casa, seja avaliado em razão de que o montante que está previsto não é suficiente. Com relação ao esporte, é razoável o que está previsto, mas no turismo, turismo, o que é o turismo? O turismo, sem a cultura e o esporte, ele não é nada. Porque o turismo depende de um evento esportivo ou de um evento cultural. E o que está previsto para 2026 é exorbitante para a pasta ou a Secretaria de Turismo. Então, que o valor que está lá previsto para a pasta de turismo seja redirecionado para a área da cultura. Porque tem um teatro que não é teatro, um cinema que não é cinema. O que mais que nós temos aqui? Nada. Então, como que a população pode ter, porque é direito dela, ter acesso aos bens culturais? E não tem. Com relação à questão dos equipamentos esportivos, é só olhar o que tem. Todos eles sem nenhuma manutenção. Então, o direito do cidadão paraguaçuense é ter acesso à cultura e ao esporte. Por exemplo, escola de música, certo? Que é um bem cultural. Não tem nenhum transporte para aquela escola. Como que a população, as crianças e os jovens, vão ter acesso a uma aula de música? Você não tem nenhum transporte para eles até lá. Então, eu gostaria que vocês olhassem isso. Por quê? Porque nós temos uma escola de música, um teatro, um cine-teatro, que não está funcionando, e o que mais? Então, eu gostaria que fosse olhado esses pontos na questão da cultura, do esporte e do turismo, porque são as áreas que nós atuamos, que tem os museus também, que não foram terminados ainda. Aquele museu que está lá em Sapezal, né, fica fechado, porque a gente vai lá, não está tudo fechado. Então, a cultura precisa de um incentivo muito grande. Para quê? Para que o turismo volte a essa cidade. Eu que sou, né, fico aqui em São Paulo, o que eu venho fazer aqui? Não tem nada aqui. Como que é uma estância turística? O que tem para oferecer ao turista? Nada. Então, eu gostaria que vocês revissem a questão daquilo que está sendo previsto, que vocês possam olhar e dar a dimensão do que essa cidade necessita. Com relação à assistência social, eu não posso dizer, mas projeto de responsabilidade social é necessário também ser incentivado. Ok? Então, obrigado. Nós que agradecemos aí. Pela ordem, senhor presidente, peço Sim. a palavra. Primeiramente, quero boa tarde a todos. Pela pessoa do presidente, cumprimento o vereador doutor Douglas, vereador Ricardo Rio, vereador Leandro Monteiro, e parabenizar
a nossa munícipe pela sua fala, quando pontuou ali sobre o transporte para que leve aqueles que têm desejo de fazer parte da Escola Municipal de Música do nosso município. É uma demanda que já chegou ao meu conhecimento, porque quando é ofertada as inscrições, as vagas, muitas das vezes as crianças dos bairros distantes à escola até têm o interesse de fazer parte da escola, mas como chegar até a escola se muitas das vezes aquela família não tem esse acesso? Então, uma pauta muito importante que será levada a poder público para que possa atender, porque realmente, nem nesses dias atrás, abriu as vagas ali para a flauta doce, vagas importantíssimas ali até mesmo para as crianças atendidas nos projetos da assistência social, mas como levar essas crianças se não tem um transporte? Então, parabéns pela pauta que a senhora trouxe aqui, quanto às demais, estará sendo encaminhada. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador. E vale ressaltar também que a questão que a senhora questiona o valor do orçamento do turismo, ser um valor muito alto, exorbitante, e para a cultura, que é onde realmente faz o turismo, um valor muito baixo, né? Então, a gente vai relatar também, né, para o executivo essa questão, para ele estar revendo essa situação aí. Muito obrigado pela participação. Mais alguém? A palavra continua em aberto. Boa tarde a todos, eu sou Ana Luísa, né, Henrique da Silva. Não sou frequente aqui nessa casa, mas eu acho muito importante. E hoje estou aqui representando a nossa Associação do Câncer, né, que já estamos aqui, não eu, mas os nossos sócios fundadores, as pessoas que fundaram essa casa, já estamos aí com 30 anos, né, fizemos 30 anos agora. E nós somos uma associação sem nenhum fim lucrativo. Estou representando a nossa presidente, que precisou estar fora hoje, e a nossa associação como um todo. Vivemos de doações, né? Nossa população contribui com carnês, são sócios voluntários, trabalhamos todos voluntariamente, temos apenas uma faxineira e uma atendente que fica na nossa associação o tempo todo, a atendente e a zeladora que vai 2 vezes por semana, né? Então, o restante todo do nosso trabalho é feito de forma colaborativa e voluntária, né? A gente se expõe, a gente corre, a gente vai à luta, a gente busca, pede, né? A gente pede muito, e assim, em todas as instâncias da nossa cidade. E aqui é um lugar também que a gente sempre pede, né, que os vereadores tenham um olhar nas suas emendas aí, que coloque para a gente aquilo que puderem destinar o máximo possível, porque é o que nos faz manter a situação. Hoje, tudo custa muito caro, né? Sempre custou, mas o tratamento das pessoas que têm câncer tem toda a parte que a nossa prefeitura faz, porém, nós trabalhamos sempre no complemento. Tem aquele medicamento que a hora que não está na prefeitura disponível, nós vamos para a farmácia comprar esse medicamento. Nós vamos assim, a gente tem o controle, a voluntária que atende, pega, faz uma requisição e encaminha para a farmácia que a gente tem um convênio de compra, né? E a gente acerta isso quinzenalmente, mensalmente, e agora a gente, graças a Deus, esse ano a gente arrumou um parceiro muito bom de farmácia que está fazendo um trabalho muito voltado para nós, né? Está nos ajudando muito. E a gente tem procurado essas parcerias em todos os aspectos, né? Fazemos nossos bazares, fizemos o Bazar do Doce em agosto, né? Véspera do Dia dos Pais.
graças a Deus, a gente tem tido um apoio da nossa sociedade muito bom. E agora a gente conta, nesse momento, com o apoio, né, dos nossos vereadores, para que a gente continue atendendo com qualidade as pessoas que são muito, muito necessitadas mesmo. Nós temos uma quantidade, em média, de 100 pessoas que são atendidas, elas têm, que estão em tratamento. E é um número que vai, ora, aumentando, né? Tem a questão dos que a gente perde, tem a questão dos que a gente que procuram. Hoje a gente está com mais procura por conta da doença estar se alastrando. Temos aí uma procura bem grande, né? E assim, tem aqueles que entram no estágio de cura, não precisa mais do tratamento, se afasta, mas que depois, às vezes, tem um retorno da doença, volta lá. Então, nós temos todos os cadastros das pessoas que já passaram, para a gente poder manter, né? E o que a gente faz? As pessoas que estão em tratamento, além do suplemento alimentar, que é o Insure, ou outros semelhantes, de acordo com a doença do paciente, de acordo com a indicação médica, a gente também tem o Vale Quitanda, que eles têm um vale semanal, né? Essas pessoas são 100 pessoas, mas elas vão toda semana buscar esse Vale Quitanda, de R$ 45,00, para pegar frutas e legumes na quitanda. E temos também a cesta básica, que a gente faz as doações, não são todos esses 100 pacientes que pegam a cesta básica, mas temos aqueles que precisam dela e tem aquelas necessidades específicas que, às vezes, vêm até a gente, procura a gente, às vezes, uma situação que não conseguiu uma ambulância por ser muito em cima da hora, por não estar dentro da situação ali planejada, ou que precisa de uma situação diferenciada daquela que a ambulância consegue fazer. Então, até nesse processo, a gente tem entrado, né? A gente procura atender a todos que nos procuram. A gente verifica a necessidade, a gente tem um assistente social que faz visitas nas casas, voluntariamente, buscando ter noção realmente da necessidade da família. E aí a gente procura dar a ela aquilo que realmente é da necessidade, certo? Então, eu acho que é isso, gente. A gente conta com vocês aí nesse momento. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria também de passar a palavra ao vereador Douglas, advogado, até a questão da Associação do Câncer, para dar um complemento aí, para a gente deixar registrado também essa reivindicação. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente dessa comissão, cumprimento a secretária, a vereadora Graciane, o vereador Juninho, cumprimento os colegas de casa, Leandro e Ricardo, a todos os presentes que estão representando as entidades. Muito boa a fala da Ana Luísa, porque a gente consegue perceber que as entidades sociais como um todo, elas são realmente alongamanos da prefeitura, do executivo, onde o executivo não consegue chegar, né? Então, é uma preocupação que não é de hoje, já é de várias legislaturas passadas, se o repasse, vereador Juninho, da prefeitura às entidades sociais, ele está sendo suficiente, porque cada ano que se passa, como a Ana Luísa disse, aumenta-se muito o insumo, aumenta-se muito o pagamento para esses trabalhos, porque lá eles têm, maioria é o trabalho voluntário, mas tem algumas atividades que são pagas. Por exemplo, a faxineira não é possível. É voluntária, Ana Luísa? Não, né? Um auxiliar administrativo. Lá. Mas essa faxineira e esse auxiliar administrativo, eles entram numa folha de pagamento que, se a gente for colocar ao pé dela todos os encargos, começa a dificultar o trabalho das entidades sociais. Então, se possível, e com a permissão da Associação do Combate ao Câncer, que nós, então, analisemos a possibilidade do aumento do repasse da prefeitura a todas as entidades sociais, principalmente aquelas
que lidam diretamente com a saúde, porque a Associação do Combate ao Câncer é ligado única e exclusivamente à área da saúde, né? Onde o repasse do município deveria ser maior e a folha de orçamento do município também obedece à reserva de 50% do orçamento total para gastos com a saúde, né? Então, tamanha a importância, tamanho o orçamento, então que nós apontemos também, com a concordância de todos, a possibilidade do aumento do repasse. Vocês estão de acordo como associação? Pode se pronunciar da questão do repasse. Qual o valor que é hoje, atual? É bom deixar registrado que o poder legislativo sempre tem procurado, através de requerimento, indicação, ajudar nessa forma de aumentar esse incentivo que tem da prefeitura. E isso não tem acontecido nos últimos anos. O que tem ajudado é a questão das emendas impositivas desta casa aqui dos vereadores. Então, nós estamos nesse período que é a lei de dar diretriz ao orçamento, que aumenta aí o subsídio para vocês, nessa questão de mês a mês. Pode falar. Por gentileza, leve o microfone até a munícipe para poder... Obrigada. Então, a informação que a gente teve até agora é que o índice de aumento dessa subvenção, ele vem através do índice de inflação anual. Então, é muito pequeno. A gente sabe que a inflação, para a gente que vai no mercado, é um, e a inflação que é feita para quem vai receber alguma coisa é outro, né? Ou pelo menos a gente não consegue enxergar esses valores. Eu falando enquanto cidadã, que vou lá no mercado e compro, né? Tudo que vier, o que você disse aí, as emendas do Legislativo é que fazem a diferença para a gente lá. É o que complementa realmente aquilo que a gente precisa. Tá? E a gente agradece muito. E contamos já para o próximo ano. Obrigada. Com a palavra, Com senhor certeza. presidente. Eu só quero reforçar, porque essa luta delas é anual e o Poder Executivo não tem atendido. Eu acho que todas as vezes que se faz um plano de trabalho para poder apresentar para eles, justificando a necessidade com despesa de cesta básica, farmácia e outros, já era para ter vindo esse aumento nesse subsídio aí, com toda certeza. Então, assim, o Poder Legislativo faz a parte dele, mas o Poder Executivo, neste momento, está faltando. Então, esse é o momento, por isso, a audiência pública, para reforçar e a gente conseguir. É uma luta, mas nós vamos conseguir com certeza, porque não é só o índice da inflação, não. Tem todos esses serviços prestados aí que merecem essa consideração. Então, eles têm que analisar dessa forma. Então, é essa, não só da entidade, a gente está falando da Associação do Câncer, e quero parabenizar vocês, porque eu já estou participando de várias audiências aqui, estou no segundo mandato, e tenho visto sempre a Associação do Câncer aqui. Então, assim, é um exemplo para as outras entidades da cidade, para que compareçam, mesmo que seja no sábado, às 14 horas,
porque aí com mais gente aqui, mais força a gente tem depois para discutir esse orçamento da melhor maneira possível. E deixar bem claro que essa audiência pública é uma audiência técnica, não é uma audiência política para apontar se está certo ou se está errado, mas é para levantar as demandas e dar mais condições até para o Poder Executivo desenvolver um melhor trabalho. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Com a palavra, o vereador Ricardo Rio. Boa tarde a todos. Parabenizo aí o presidente Juninho, juntamente com os demais vereadores. Como falou o vereador Juninho, tenho participado também, na legislatura passada, da questão das comissões. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a Associação de Combate ao Câncer está novamente nessa casa, cobrando para que possa aumentar o repasse das instituições. Não falo apenas na questão da Associação de Combate a Câncer, mas eu falo do GA, enfim, todas as associações que ajudam o poder público e fazem a diferença. Eu acho que para o poder público, aumentar não seria quase nada, mas para eles que recebem é uma diferença muito grande. Então, sou plenamente de acordo com esta indicação junto ao prefeito municipal, para que possa aumentar o repasse dessas instituições, porque fazem um trabalho muito bonito em nossa sociedade. Se não fosse eles, pode ter certeza absoluta que o poder público teria uma carga muito maior. Então, eles ajudam a diminuir essa carga do poder público com as doações que eles fazem, com os trabalhos que eles executam nestas associações. Então, deixa registrado aqui que pede ao senhor prefeito municipal para que possa, sim, não apenas a inflação, como é feito anualmente, mas possa, de fato, aumentar um pouco o repasse junto às associações. Foi dito aqui, as coisas estão muito altas, os preços estão muito altos, e não temos condições de fazer o que nós fazíamos no ano passado com apenas o aumento da inflação. A gente tem que ser justo, a gente ser claro e transparente nos nossos atos e ações. E por isso peço para que seja feita essa indicação e que o prefeito possa acolher de uma forma significativa e melhorar esse repasse às instituições. Aproveito o momento também, gostaria de registrar, por favor, em ata, como será feito no Rancho Alegre a questão do bairro. Vejo com bons olhos o que está acontecendo hoje, que estão colocando esgoto, então com certeza vai vir água também, mas eu quero saber a questão junto aos moradores, como será feita a regulamentação daquele espaço, visto que aquele espaço todos nós conhecemos como que foi, era uma única área, foi picado, foi dividido, tem um valor muito alto junto ao Estado, à Federação, para que possa ser regulamentado. Como será a forma de regulamentação naquele local? Por que eu falo isso? Porque eu vejo com bons olhos o que está acontecendo hoje, porque primeiro vem água, vem esgoto, logo em seguida vai vir asfalto, iluminação, escola, creche, posto de saúde. Então, nós temos que estar juntos, sim, apoiando para que aconteça, de fato, essa regulamentação naquele local e as pessoas poderem viver melhor. Então, gostaria que ficasse registrado em ato que o prefeito municipal mostrasse, passo a passo, como será a regulamentação daquele local, daquela localidade, para que a gente possa levar junto aos munícipes toda a informação correta. Então, seriam essas as minhas reivindicações no momento. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Graciane de Madureira. E só reforçar todo o trabalho de excelência que a Associação do Câncer tem prestado ao nosso município, tem acompanhado de perto esse trabalho e vejo quão necessário dar esse suporte, que até mesmo que esse recurso que é destinado ali à Associação do Câncer foi bem declarado aqui para as nossas voluntárias que não tem sido suficiente. E essa Casa de Leis tem sido uma apoiadora da associação. Até por esses dias, eu até entrei em contato com a Márcia, solicitando ali um apoio. E como já foi dito aqui, temos tido aumento nos casos de pessoas vítimas, né, do câncer. Então, é necessário esse apoio. E muitas das vezes, como já foi dito, não conseguem atender da forma que elas gostariam
de atender com mais eficiência por conta da falta do recurso. Então, que essa fala das nossas voluntárias aqui, representando toda a Associação do Câncer, seja vista com os bons olhos, porque até mesmo, como já foi dito aqui pelo vereador Ricardo Rio, eles dão um suporte muito grande ao nosso município. Suporte esse que, muitas das vezes, não é dado do poder público, senhor presidente. Então, é importante que as entidades, não só a Associação do Câncer, tenham esse amparo, mas um amparo suficiente para as demandas que eles atendem. Então, deixar aqui também registrado todo o meu apoio à fala de vocês. Está em aberto ainda, em discussão? Novamente, quero contribuir com a associação, em razão de eu ter olhado lá o orçamento, na parte da manhã. Que Por eu gentileza, sugeria, informe o nome da senhora. perdão, doutora Letícia Amorim. Eu quero contribuir com a associação. Acontece o seguinte, quando nós falamos em organizações sem fins econômicos, sem fins lucrativos, nós temos que entender que há áreas diferentes. Quando nós englobamos só na parte social, de assistencialismo, é diferente. Então, a Associação do Câncer está vinculada à área da saúde. O orçamento que é previsto e das verbas que vêm a nível federal, a nível estadual e municipal, é muito alto. E a Associação do Câncer está vinculada à área da saúde e ela deve estar vinculada e receber tanto quanto a nossa, como que chama, o hospital? Santa Casa. Santa Casa. Eu estava lembrando de outro nome. Da Santa Casa. Por que que a associação não tem o mesmo tratamento e importância que a Santa Casa? Então, quanto que é e o que está previsto a ser repassado para a Santa Casa? Se tem uma associação que cuida e precisa de todos, que cuida de todos os pacientes e tem toda essa necessidade, a Santa Casa também tem. Porque lá ela precisa de medicamento, ela precisa de alimentos, o que eles compram, a Santa Casa também compra. Tem a diferencial que lá tem os médicos. Eles não têm, mas eles precisam de alguma coisa. Então, o que acontece? A Associação do Câncer tem que estar vinculado, não dentro das organizações sociais propriamente dito, daquele orçamento que está previsto lá para as outras organizações, mas sim vinculado à saúde. Então, esse tem que ser o diferencial. Saúde é saúde e a maior verba dentro do orçamento que vem é para saúde e educação. E a Associação do Câncer tem que estar dentro da mesma forma da Santa Casa, e não sei se tem outras organizações aqui voltadas à saúde, tem? Só vocês. Então, o que acontece? Não é a verba que está previsto lá, não sei se eu posso dizer, porque eu vi todos os números, né? Eu conheço... Pode ficar à vontade. Posso ficar à vontade? Então, 1 milhão. 1 milhão para a organização social, e quanto foi destinado, que eu não creio que está dentro desse 1 milhão, a Santa Casa. Só para esclarecimento, a senhora participou também da Sim, audiência da primeira pública do Executivo, né? Exatamente. Eu tenho todos os números aqui, então, por isso, quando eu sei quanto foi para a cultura, quanto o esporte, quanto o turismo, e sei das organizações sociais. Vocês devem participar dessa próxima audiência pública do Executivo, porque eles acolhem o que vocês estão querendo, e aqui também. Então, porque aqui virá de lá e eles irão aprovar. Então, não é só aqui, tem que reclamar lá também. Que é importante a participação também Lá na audiência também. pública do Executivo. Lá e aqui. Outra coisa, organizações sociais, como eu falei, que é por área. Se o Executivo e o Legislativo colaborar, principalmente, né, por sugestões, que vem mais demanda para o Legislativo do que diretamente ao Executivo, eles aprendessem a trabalhar com as associações, porque o Poder Executivo não tem braço suficiente para fazer o que as organizações sociais podem fazer. Existem contratos específicos, contrato de gestão, contrato de parceria,
Então, hoje existem contratos específicos, determinados até pela lei, que são as OSC, Organizações da Sociedade Civil, e que, se o executivo aprender a trabalhar, Paraguaçu vai crescer muito mais e as associações vão poder fazer um trabalho com qualidade. E isso vai ser bom, não só para o Poder Executivo e Legislativo, mas para toda a cidade, todo o povo. Então, esse despertamento tem que ser, vamos supor, incentivado. Então, vocês, conversando com o Poder Executivo, podem pensar nessa parte de que tipo de contrato pode ser feito, por exemplo, com a Associação do Câncer. Que tipo de contrato pode ser feito com outro que faz? Porque o assistencialismo é só, eles dão cesta básica, alguma coisa. Mas aqui é um cuidado da saúde. E outros dão até por exemplo, no esporte, que pode ter, como é a associação que nós fazemos, as associações também podem auxiliar, porque eles podem trazer mais recursos para o município. Não fica dependendo só dos números que chegam aqui, porque existe lei de incentivo fiscal, não só com pessoa física, como pessoa jurídica. Então, eu gostaria que, num tempo específico, que essa casa aqui pudesse abrir uma audiência, alguma coisa, para falar sobre organizações sociais, como as organizações podem colaborar em benefício do povo. Certo? Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Douglas, advogado. Doutora Letícia, primeiro eu queria agradecer a senhora, porque a senhora está trazendo, está enriquecendo muito essa audiência pública, inclusive traçando rotas aí para que a gente possa maximizar o trabalho das entidades sociais, né? Essa é uma luta constante, como eu disse, não é uma luta só dessa gestão, de várias gestões para trás, de todos os vereadores, né? Porque todos nós entendemos a importância das atividades dessas entidades sociais, né? E pegando gancho no que a senhora indicou, eu tomo a permissão também de registrar, presidente, que nós devemos olhar com um olhar mais criterioso para os projetos, e principalmente no que se refere a orçamentos da saúde, né? Nós tivemos há pouco tempo, recentemente, nessa casa, um empenho de emenda impositiva para a Santa Casa no valor de R$ 990 mil, onde o gestor da Santa Casa ele requeriu que nós destinássemos esse valor à pasta da Secretaria de Saúde, né, o que foi corroborado por todos naquele momento. Uma troca de objeto, né? Porque nós entendíamos que era necessário o aproveitamento desse valor para poder diminuir um pouco a fila de exames, que a espera em Paraguaçu Paulista ela está desumano, né? Aliás, isso é um cenário de todos os locais, como a gente disse, nós não estamos apontando por mero politicagem aqui erros do executivo, nós todos estamos trabalhando igual formiguinha, dado as mãos, para a gente poder nortear e maximizar a eficiência desse orçamento, que ele seja realmente, doutora Letícia, gasto com o que a população precisa, do que tem que se desenvolver de política pública, né? Então, eu queria deixar registrado que nós olhássemos com atenção a esse orçamento, e esse orçamento ele é bem poupudo, diga-se de passagem, a área de saúde, e porque recorrentemente a população está nessa fila danada de exames e cada vez mais se pagando por mutirão, pedindo para que a população espere esses mutirões, pessoas ficando cegas, outras dependendo de convênios para fora de Paraguaçu Paulista, né? Isso já era uma pauta que eu e o senhor presidente e a senhora secretária já havíamos conversado, né? Inclusive convencionados de apontar nessa audiência pública, né? Porque a saúde, como diz a doutora Letícia, na saúde não se tem economia, né? E na saúde se tem muita dignidade. Primeiro porque ninguém chega na Associação do Combate ao Câncer querendo que um familiar ou ele mesmo esteja com essa doença terrível.
já é um momento de pura vulnerabilidade, né, onde a pessoa praticamente adentra aquela porta daquela instituição pedindo socorro. Né, porque aonde, como eu disse e repito, aonde a Associação no Combate ao Câncer de Paraguaçu chega, o município não chega. Né, porque é impossível, ainda que numa cidade pequena, se dê essa pessoalidade a todas as pessoas acometidas de câncer. Então, é natural que nós tenhamos uma entidade social cadastrada, né, para que preste esse serviço a essa população carente que é acometida dessa doença, né, e que nós analisemos, então, com um olhar mais criterioso, o orçamento da saúde, principalmente para a questão de contratações de médicos, prestações de serviços por médicos, né, como esses serviços eles estão sendo desenvolvidos ou não, não querendo entrar na competência da comissão do vereador Ricardo Riu, né, que o vereador Ricardo Riu é presidente da comissão de orçamentos, e é, lógico, o dever dele, talvez até fazer a audiência ou preparar sobre o projeto do LOA, né, e ele, com certeza, com a competência que ele tem, vai tratar disso da melhor maneira possível. Né? Mas aqui, para a gente apontar, então, algumas coisas ao Executivo nesse pré-projeto, e depois ficar registrado, então, para a gente trabalhar em parceria com o vereador Ricardo Riu, na comissão dele também, vereadora Graciane, para que isso não possa parar, isso possa ser dado continuidade, é só. É bom o vereador Douglas ter falado, porque assim, não é apenas aplicar o índice mínimo na saúde. Então, tem que ver as prioridades, ver as demandas das associações, das entidades, e aplicar muito mais. O que nós temos visto é que, às vezes, está aplicando muito mais em outras pastas e menos aonde é prioridade. Então, esse é o papel dessa comissão. Eu quero deixar também registrado aqui que essa comissão de fiscalização de política pública, ela foi constituída agora, nesse mês. Foi um apontamento do Tribunal de Contas, né? É uma comissão nova, e quero deixar bem claro aqui, nós estamos aqui como presidente, vice-presidente, secretário, porque rege o protocolo, mas nós estamos trabalhando em conjunto. Então, é um trabalho assim, em conjunto dos 13 vereadores, junto com também os outros 10 vereadores também que compõem a Câmara, através até dos requerimentos e indicações, vai dar muito mais subsídio para que essa comissão fiscalize o Poder Executivo. E sempre lembrando, falei na primeira reunião nossa, a nossa fiscalização é uma fiscalização técnica, ela não é política. Nós não queremos apontar se está certo ou se está errado. É cumprir o que está no edital, é cumprir o que foi contratado, para entregar um serviço melhor para a nossa população, para que o serviço chegue na ponta de qualidade. Então, essa é a nossa obrigação aqui. E nós temos em parceria, o presidente da Comissão de Orçamentos está aqui, o Ricardo Riu, o vereador Ricardo Riu, trabalhar em conjunto. E ele vai fazer depois a audiência final da LOA, da Lei do Orçamento Anual. Então, nesse momento aqui, nós estamos apurando essas demandas para entregar depois para a Comissão de Orçamento, para que chegue até o Executivo. Só para a medida de esclarecimento, porque essa comissão é nova, só para vocês poderem entenderem, falar mais uma comissão, mas essa foi um apontamento do Tribunal de Contas, estamos só cumprindo o protocolo aí. Fiquem abertos ainda, em discussão de mais algumas demandas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Júnior Vieira, além de munícipe, sou representante aqui do Rotary Club. Pegando... O Júnior, nome de novo? Júnior Vieira. Rodney Júnior Vieira. Rotary Club. Pegando o gancho da doutora Letícia, quando eu cheguei aqui até essa casa, é uma honra estar aqui, todos os nobres vereadores, meu boa tarde. Tenho um companheiro de clube aqui, presidente do Rotaract, além de vereador, meu amigo Dr. Douglas, Juninho, presidente do Lions Club aqui também. E ela falou em relação ao esporte, saúde, etc. Eu acho muito importante isso, porque se os nobres vereadores analisar com o coração mesmo, eu prestei atenção nisso neste 1 ano que eu mudei de bairro. Você passou da linha para baixo, parece outra cidade. Da linha para cima, é outra cidade. Então, querendo ou não, o esporte, a educação, ou as outras áreas que atingem diretamente os jovens, porque se você andar agora, tem jovens perdidos em biqueira, na rua fumando maconha, é terrível. Mas isso se vê, infelizmente, da linha para baixo. Parece que, infelizmente, a gente foi esquecido pelo Poder Executivo.
Eu sei que os nobres vereadores brigam, o Ricardo Rio, os demais que eu conheço. O Dr. Douglas agora postou em relação à segurança pública, que eu acho excelente. Segurança, educação e saúde tem que caminhar sempre junto. Mas também é muito triste ver, você desce para a linha para baixo, dá a impressão que você está entrando em outro mundo. Com o perdão da palavra, é tudo largado. A limpeza, o cuidado com os jovens. Temos aí vários elefantes brancos na cidade que está tudo fechado. Não tem um teatro, não tem um cinema, não tem um esporte. E aqueles que fazem ficam limitados em fazer. A minha reclamação em relação a isso é triste. Nós, como entidades, muitas das vezes trabalhamos juntos. Nesse mesmo gancho que ela me falou, a doutora Letícia, esse mês passado conseguimos 9 cadeiras de rodas e doamos para várias entidades. Tem um exemplo também do Lions Club, que conseguiu quase 2 toneladas de arroz. Porque se não juntássemos as entidades, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, a gente não conseguiria ajudar a população. E eu assumi no projeto humanitário do Rotary Club, então eu estou sentindo impactado de querer mudar a vida das pessoas. Mas, sozinho, não conseguimos caminhar. E com a ajuda do Poder Legislativo, de vocês, nobres vereadores, eu acho que podemos fazer a diferença. Mas dá a impressão que o Poder Executivo ou os demais estão preocupados com festa, com alarde de fazer festa, mas também não visa as entidades que poderiam ajudar diretamente ou indiretamente nesses eventos que vai ter decorrente na cidade. Então, eu acho muito importante. Se não trabalharmos junto, eu acho que se não tivesse as entidades aqui, seria muito mais complicado do que já está. Então, eu peço encarecidamente, se os nobres vereadores se descerem da linha para baixo, observarem e derem um pouquinho mais de atenção, não que não estejam dando, mas é aquela reclamação que a gente sempre faz. Mas ali depois a gente vê. Não, vamos preocupar aqui com o centro da cidade, que está tudo bonitinho, está tudo legalzinho, então passa despercebido. Turismo não temos. Não tem nenhuma piscina pública malemar para a gente usar. Não tem um parque, não tem nada. Se não é os vereadores cuidarem das praças que tem com a parte de musculação ou até para crianças, estava tudo destruído. Porque, infelizmente, as drogas estão tomando conta, só tem noia na cidade e é um caos. Então, daqui a pouco a gente está vivendo que nem São Paulo, dá até medo disso aí. Então, as entidades fazendo a diferença, a gente tem projetos para fazer a diferença, para impactar vidas, através do Lions, do Rotary e das outras entidades. Elas são essenciais dentro da cidade, eu acho, no meu ponto de vista. Elas fazem um trabalho maravilhoso e o que a gente sempre consegue contribuir, a gente contribui. Se eu não me falha a memória, vai ter um evento agora próximo, a qual a gente vai estar participando, se eu estiver errado, é isso. Então, para poder mostrar que a gente existe, porque muitas das vezes as entidades são vistas como só para pessoas que são separadas ou são as escolhidas, são os diferenciadas. Mas não, mas se a gente vê o trabalho que elas fazem ou que todos fazem, é muito essencial para a ajuda de toda a cidade. É isso que eu tenho para deixar registrado. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Só para ficar bem claro, o seu pedido é que, por exemplo, tenham mais ações nos bairros da cidade, através de projetos sociais, em parceria com as entidades, clube de serviço, pela pasta da assistência social, pelo esporte e lazer, é isso aí, né? Questão também da limpeza. Direcionar o dinheiro, o orçamento público nessa área. Isso, exatamente. Porque, querendo ou não, todo mundo fala que é um bairro de quebrada, ou um português mais claro, um bairro periférico, mas não é. Comparado à realidade que a gente vem de São Paulo, é um bairro maravilhoso. Barra Funda, Humberto Sonsini, são bairros maravilhosos, mas são, infelizmente, deixados de lado pelo poder público, de ter um cuidado especial de limpeza, de pavimentação, de tudo. Então, é muito complicado isso daí. Então, dá a impressão que é tipo assim, aqueles bairros só são chamados quando tem algo que eles precisam. Ou quando chega épocas de eleições. Infelizmente, é assim que tem que falar. Porque aí é assim, mas meu bairro é Barra Funda, meu bairro é Humberto Sonsini, mas ninguém se preocupa em dizer lá,
vira e mexe, vejo o Ricardo Rio para lá para baixo, fazendo a correria dele como vereador. Então, sozinho ele também não consegue. E os demais também não conseguem, se vocês não se ajuntarem. E as entidades em si, querendo ou não, impacta a diferença na vida das pessoas. Foram 9 cadeiras de rodas doadas, que impactaram diretamente pessoas físicas como jurídicas, para as entidades e para pessoas físicas. O Lions entregou 2 toneladas, não só para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. Então, essa diferença de grãozinho em grãozinho vai mudando todo o contexto. É isso aí. Beleza, obrigado, Júnior. Com a palavra, nosso amigo Jean. Boa tarde, tudo bom? Beleza. O nome, Jean, e o bairro que você... Jean, morador do Lina Leuze. Como essa nova comissão são de políticas públicas, nós recebemos direto, assim, como eu participo lá do bairro, com o pessoal de demandas, tudo. Leandro é morador do bairro, vai saber o que eu estou falando, não só lá também, mas quando eu vou Rancho Alegre, é algo que nós estamos cobrando o poder público faz mais ou menos uns 5 anos, que seria o quê? Mobilidade urbana. A famosa circular que nós estamos cobrando há anos. O estudo ficou de ser feito na legislatura passada, foi muito bem cobrado por todos os vereadores, praticamente. Tá? Houve uma promessa de ter esse estudo, e até hoje ele não saiu do papel. Tá? O que se conseguiu mais perto da circular foi com a vereadora Delmira, que foi a circular da Roseta para Paraguaçu, que não sei se está funcionando ainda. Tá? No passado, nós já tivemos esse estilo de circular no município, foi defasada, não me recordo o motivo, se foi porque o curto espaço ou a demanda que teria era muito pequena. Porém, hoje nós estamos falando de 10 anos que essa circular parou de rodar. Hoje nós temos bairro como Lina Leuze, o loteamento é muito amplo, tá? Está saindo lá perto lá do Lina Leuze mais outro loteamento, atrás do Lina Leuze vai sair outro loteamento, então a cidade ela está ficando maior, entendeu? E esse estudo da circular até hoje não saiu do papel, tá bom? E é um anseio assim, nós que estamos do outro lado da pista, não é todo mundo que tem a locomoção. Agora, então, com essa parte da duplicação, está indo um pouco pior, por causa da parte dos carros terem parada, e aí o fluxo cresceu um pouco mais. Então, assim, seria de boa valia o poder público começar a olhar com muito carinho essa parte circular. Muitas vezes eu escuto que Paraguaçu não comporta uma circular, porque não é tão grande como Assis, como Marília, como Presidente Prudente. Tudo bem, bom argumento. Coatá tem uma circular de graça. Seus moradores, roda de 1 em 1 hora. Não vejo ninguém daqui do Poder Executivo fazer uma visita para ver como que está funcionando lá. Como que é o estilo? É de graça? É de graça. Como que eles fizeram? O custo, como que foi a contratação? Como que ele chegou? É um ônibus da prefeitura mesmo que faz esse transporte. Então, se lá 15 mil habitantes conseguem fazer uma circular, nós não podemos nos equiparar a Assis, mas lá são 15. Então, nós temos que equiparar a Coatá, então, pelo menos. Tá? E esse estudo nunca saiu do papel. Tá? Outra demanda, e é uma luta assim, de anos também, e, novamente, repito, na legislatura passada, foi com maestria que os vereadores olharam para nossas crianças no município. Começou-se um grande aparato para se fazer playground na cidade. Tá? Vários parquinhos, vários brinquedos. Em todos os bairros onde você anda, tem um estilo de brinquedo para as crianças. As nossas crianças precisam desse divertimento. Muitas vezes, o que a criança procura fora da parte de diversão que não tem, ela vai procurar onde tem alguma coisa. Entendeu? E aí pode ser uma entrada até
para outros caminhos. Porém, hoje, o estilo de playground que nós estamos vendo no nosso município já não é o suficiente, já não é atrativo. Se nós passarmos ali, eu acho que o vereador Leandro, não sei, ele passa ali aos domingos e olha ali para a direita quando passa o novo loteamento que tem ali, eles têm um estilo de parque que está em todas as cidades da nossa região. Quatá tem, Cruzalha tem, Assis, aqui em Maracaí tem, que é um playground moderno, atrativo para as crianças, com tobogã, com a parte de escorrega, tudo em um só brinquedo. Então, seria de muita valia fazer também esse estudo, essa política pública para nossas crianças, para tornar mais atrativo essa parte de playground, para as crianças realmente usufruírem, e linear em todos os bairros, desde bairro pequeno, bairro do centro e bairro das periferias, entre aspas. Loteamento Rancho Alegre tem que ser visto muito bem, porque você passa no loteamento Rancho Alegre, tem muitas famílias e lá não tem nenhum estilo de playground para as crianças. Há muito tempo atrás, quem viabilizou até particular para ela foi a moradora Regiane, abria aos domingos a casa dela para brincar. Então, assim, tem que se viabilizar um pouquinho mais. Tá? E, por último, nas demandas que temos na parte de segurança. Falamos muito de segurança. Fui procurar esses dias as secretarias para ver a possibilidade de mais pontos de monitoramento na nossa cidade. E, por incrível que pareça, fui informado que os pontos que temos hoje são todos esgotados, que não temos pontos novos com a empresa contratada. Então, assim, como que nós hoje podemos falar em segurança, sendo que a própria prefeitura não tem ponto de monitoramento mais para colocar na cidade? Não existe mais. Vejo isso porque estou brigando por um ponto numa praça onde fica ali localizado o campo sintético do Lina Leuze. Hoje, com a duplicação, tem muitos trabalhadores, tem muita movimentação, tudo aberto. É uma preocupação constante, criança brincando até as 10. Então, assim, já é um pedido. E quando esse pedido vem, a informação é que nós não temos mais pontos de monitoramento para contratar da empresa. Então, que também o Poder Executivo esteja vendo isso daí para ser colocado mais pontos em algumas localidades específicas, para não acontecer algumas barbaridades. Até na parte de lixo que a população coloca, infelizmente a população faz isso, alguns crimes. Então, se nós disponibilizarmos mais pontos de monitoramento, será mais fácil de fazer essa parte de fiscalização. Obrigado. Obrigado. Então, resumindo, é prever um coletivo, né, uma circular para interligar os bairros, a questão da segurança pública, investimento em câmeras, né? E também na questão do lazer, mais praças com brinquedos. É isso aí, né? Brinquedos modernos, atuais hoje. Obrigado, Jean. Continue aberta a palavra. Desculpa, mas estou colaborando, quero colaborar. Com certeza. Tá Praças, sendo. parques de crianças, passa do esporte. 1.300.000 está previsto lá. Então, parques para crianças, área de esporte, certo? Então, nós estamos falando sobre cultura e esporte, playground, crianças, esporte. Não, mas lá já foi, nós estamos falando agora. Não, mas é que... Eu vou explicar o que é esporte. Infelizmente, o entendimento de esporte no Brasil é só futebol. Eu sou pós-graduada em Direito Esportivo e mestre em Direito Esportivo na Espanha. Meu curso de mestrado na parte do esporte eu tirei na Espanha. Então, a visão do esporte no Brasil é totalmente errada. Então, o que acontece? O esporte, ele tem um vínculo com a saúde, que é a interface com a saúde, com a educação,
com o meio ambiente, com o próprio esporte e assistência social. Né? Então, o esporte é importantíssimo na formação de criança. Cria disciplina, cria respeito, sabe, a interação com outras pessoas, com as crianças, ajuda muito no relacionamento. Então, o que acontece? É importantíssimo o esporte, mas ele não é dado o devido valor no Brasil. O Brasil, quando a gente pensa em questão das outras nações, América do Sul, o esporte é 100% público. No Brasil, não. É privado. Embora as associações sejam associações privadas, mas existe uma lei geral do esporte. Então, a visão que nós temos, e que é dada, inclusive, nas escolas de direito, sobre direito esportivo, é errada. Porque só pensam os jogadores de futebol. Não é dado valor para o vôlei, não é dado valor para o basquete. Para as crianças, o esporte, na verdade, em todas as escolas deveriam ser dado todas as modalidades, porque nem todo mundo tem aptidão para o futebol. Nem todo mundo tem aptidão para o vôlei, nem todo mundo tem aptidão para outros tipos de modalidades. Então, todo mundo, como criança, primeiro começar por esses parquinhos. Mas também a terceira idade tem também os seus equipamentos, que devem ser colocados nas praças. Existem equipamentos para prática de esporte para a terceira idade. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, está no esporte as praças, a questão deles. Então, um orçamento de 1.300.000. Como eu falei a respeito da questão da locomoção para a escola de música, olha o tamanho da cidade de São Paulo, de Paraguaçu. Como que uma pessoa que está morando aqui vai poder ir do outro lado da cidade praticar, porque só aquele ginásio está adequado para a prática esportiva. Então, aquilo que eu tinha falado antes com relação à escola de música, eu falo sobre os equipamentos esportivos. Os ginásios todos que estão na cidade. Levantamento porque eu já fiz o levantamento de quantos equipamentos esportivos que seriam os ginásios, praças esportivas que tem aqui, e quantos são os culturais. Então, eu sei como estão as condições de cada um deles. Só que é necessário, como ele falou, de ter olhado em cada pasta. Por exemplo, aqui nessa audiência era para levantar as demandas da população para que auxiliasse na elaboração da lei orçamentária. Então, dentro do orçamento destinado ao esporte, porque eu não olhei no site da prefeitura, a questão da transparência lá, quanto vai dentro da pasta do esporte, para que é destinado o quê? Nem na pasta da cultura, para que é destinado o quê? Nem do turismo e nem da educação. Quanto que é destinado da verba da educação para cada escola? Quanto que é destinado para a Fundação Gamon dentro do orçamento da prefeitura? Porque a prefeitura tem uma participação na faculdade. O que é destinado lá? Eu estive lá ontem. Eu não entendo ainda aquilo lá. Eu gostaria, porque na época que foi criado a faculdade, eu morava aqui. Então, eu conheço algumas coisas de lá. Então, eu também falei que sou do esporte, mas eu sou especializada na área do terceiro setor. Por isso que eu estou intervindo. Né? A minha ideia é contribuir com vocês. Então, o que é destinado em cada pasta, do valor que é composto lá, porque, como eu falei que ficasse à vontade, 800 mil foi destinado para a cultura, 1.300 para o esporte. Então, está faltando dinheiro lá, né? E 2.500 para o turismo. O que o turismo faz? Cultura e esporte são mais importantes do que o turismo. Para quê?
Se não tem nada na cultura e não tem nada no esporte, a gente está pensando só no turismo. Mas nós temos que pensar, em primeiro lugar, na população. Se a população está bem, e ela vai cuidar do bem, como ele falou do lixo, a pasta, dentro do orçamento da prefeitura, tem a questão da limpeza. E a limpeza pública? Como é que está? Eu fui lá no distrito de Sapezal. Abandonado os distritos. Eles são parte do município. O que se faz? O que está destinado para cuidar lá de Sapezal? Que nem varrição tinha. Nem coleta de lixo tem. Outra coisa, uma cidade limpa, ela precisa de ter lata de lixo para a gente jogar o lixo na hora que está passando. Eu estou com um pequeno companheiro aqui, eu tenho que ficar com o saquinho de lixo na mão, porque eu não tenho onde jogar. Então, o que acontece? Cada pasta tem o seu orçamento. O que está previsto dentro daquele orçamento? Então, a população não entende muito a questão de rubrica. Quanto valor é para o quê? Mas vocês, desta casa, vocês têm a obrigação de saber. Na verdade, vocês sabem. E vocês são aqueles que vão defender o que eles estão precisando, o que o povo precisa. Então, cada pasta, o seu orçamento, o que dentro do orçamento, o que está destinado. Então, se é para auxiliar com relação à elaboração dessa lei, porque eu vi 3 pastas lá, e vi, na verdade, eu vi turismo, cultura, eu vi da educação também, saúde, o valor da saúde é muito alto mesmo, mas uma coisa que eu vi que eu achei interessante é que, por previsão constitucional, era 25% destinado para a educação, eles estão destinados 30%. Então, está ótimo. Eu fiquei contente por isso. E o outro, que era 15% da saúde, estão destinando, eu acho que 28% ou 20%. Só que aí vocês têm que ver o que é que está destinado para cada rubrica. Né? O que é o quê? Para onde vai o dinheiro distribuído dentro do orçamento total? 1 milhão só para as associações e organizações sociais? Qual é o levantamento que eles fizeram do trabalho que são feitos pelas organizações sociais? Então, o que é feito para a educação? Porque educação, esporte é educação, cultura é educação. E aí? Nós temos que pensar de modo geral, em benefício de todo o povo. Criança, na minha época que eu morava aqui, eu participei, existia muita coisa na área da cultura e na parte do esporte. O que ele está falando, não tem mais nada. Cabeça vazia, tem um ditado que é a oficina do diabo. Onde uma criança fica o tempo todo na rua, ela só vai aprender outras coisas, vai ser influenciado por outros que vão trazer o pior para ela. Se ela estiver na escola, num período e no outro, fazendo qualquer prática de esporte, ou na área mesmo da cultura, ela vai ser um bom cidadão no futuro. Eu sou fruto daquilo que aconteceu comigo na minha infância e na minha juventude aqui. Hoje eu trabalho na área da cultura e esporte porque eu tive bons resultados, eu tive muitas lições aqui. Eu nunca esperava que eu fosse trabalhar nessas áreas, mas eu aprendi aqui. Então, é importante a questão da cultura e esporte e também de ter uma boa educação, mas limpeza, segurança faz tudo parte. Então, vocês podem, vereadores desta casa, cada um tem uma área específica, de um olhar, que olhem as rubricas que estão indicadas no orçamento geral. E eu vou aproveitar aqui para deixar registrado, vocês têm que participar das audiências públicas do Poder Executivo, porque aqui eles vão fiscalizar o que eles determinam lá. Se vocês não vão gritar lá, muitas vezes ele não pode fazer muita coisa aqui. Então, obrigado. Obrigado, doutora Letícia. Quero também registrar aqui a presença do secretário de Agricultura, Marcela Gregório, ex-vereador também.
Obrigado pela presença. Continua em aberto a palavra. Presidente, peço a palavra. Sim. Reforçando aqui a fala Rodner, né? Júnior Rodner, da importância desse olhar aos bairros vulneráveis. Por muitos anos, dentro da área religiosa, eu atuei ali no bairro da Barra Funda, e a gente conhece de perto as necessidades daquele bairro. Até mesmo que em visita, senhor presidente, a algumas instituições escolares, essa também foi a queixa de alguns gestores, que muitas das vezes até uma reforma estrutural aos bairros vulneráveis nas escolas são deixadas de último plano. E aonde até mesmo essas crianças, esses alunos, eles começam a ter essa observação, que por quê? Dentro do orçamento, né, embora eles ainda não tenham esse entendimento do orçamento, mas a gente trazendo a nossa fala aqui dentro do legislativo, o porquê que esses bairros mais vulneráveis não têm o mesmo olhar de outros bairros. E a gente vê até mesmo, senhor Júnior, no cuidado às praças, como foi dito pela fala do senhor, essa adequação, a gente vai para outros bairros, a gente vê muita diferença, até mesmo do cuidado, do zelo. Então, esse dia, visitando uma instituição, foi um pedido, e eu quero trazer aqui, na minha fala, desse cuidado, uma instituição ali escolar no bairro da Vila Nova, que questionou e vai ao encontro da doutora que está fazendo sua participação muito bacana aqui hoje. Ele relatou, olha a situação da nossa quadra, como a gente vai trazer atividades esportivas nas condições que está a nossa quadra. Não tem, a pintura está quase invisível. Então, que dentro do orçamento, eu trago aqui também ao vereador Ricardo, que vai pontuar com mais intensidade na sua audiência, que traga essa pontualidade, que o cuidado estrutural também aos bairros vulneráveis, das escolas, porque muitas das vezes, doutora, falta até mesmo os materiais ali para trabalho esportivo dentro da escola. Né? Já chegou essa demanda para nós, na legislatura passada, da necessidade, muitas das vezes, de ter ali o material adequado para fazer a atividade. Então, que inclua-se no orçamento todas as áreas de necessidade da nossa população, que esse atendimento vai ao encontro, mas estruturado, não parcial, mas que tenha um cuidado atencioso, se realmente o que está sendo enviado está sendo adequado para atender realmente aquilo que é a nossa população, e eu, agora em especial falando da educação, porque muitas das vezes a gente vai numa EMEI, não tem uma estrutura pedagógica para atender aquelas crianças. Então, que inclua no orçamento, que faça uma averiguação de cada passo, da necessidade para atender a nossa população com excelência. Obrigado, vereadora. Mais alguém com a palavra? Bom, então, neste momento, aqui, quero agradecer a Comissão de Fiscalização de Políticas Públicas, vereador Douglas Knaifes, advogado, vereadora Graciane de Madureira, público aqui que esteve presente, nosso presidente do Lions, né, o Eduardo Kiel, que esteve com a gente aqui também, Júnior, as voluntárias da Associação do Câncer, a doutora Letícia, né, vereador Ricardo Rio, o Compep, que também está presente, o secretário da Agricultura, o Jean, munícipe aqui de Paraguaçu, doutor Tiago, chefe de gabinete. Quero também aqui agradecer ao presidente Fábio Santos, né, por estar cedendo a Câmara aqui para a nossa audiência, e aos servidores desta casa e todos que acompanharam nós. Foi uma audiência fantástica, né? Vamos ter bastante aí subsídio para repassar ao Executivo, e espero que todos os convites que saírem desta casa, através da nossa comissão, ou da Comissão de Orçamento e Finanças, que vocês possam participar cada vez mais aí, que vai enriquecer muito e buscar as melhorias para a nossa cidade. Então,
Dou por encerrada esta audiência e agradeço a participação de todos. Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana.